variáveis, certo? Que vão avaliar o quê? Sistemas que a gente tenha medidas que sejam do tipo contínuas. O que são medidas do tipo contínuas? Por exemplo, peso, diâmetro, tá? Então, a gente vai pegar essas medidas e vai avaliar se o processo está sob controle ou não. Lembrando que a gente trabalha aqui com pares. Então, vamos lá. A variável a ser controlada deve ser contínua, ou seja, a característica da qualidade X. Se a gente for pegar o exemplo do pacote de feijão, vocês lembram das primeiras aulas? Então, a gente estava trabalhando com um pacote de feijão que tinha ali um valor-alvo de 1 kg. Se a gente for trabalhar com esse exemplo, a nossa característica da qualidade X é o peso. Peso em quilogramas tem uma variável do tipo contínua, tá? Então, aqui, por exemplo, pacote de leite, peso de pacote de feijão, diâmetro de uma peça, altura da camada de uma tinta, qualquer coisa que a gente vá lá e possa medir o valor e ele seja contínuo, tá? O monitoramento do processo vai ser feito através de um par de gráficos, nesse caso. A gente vai estar sempre trabalhando com um gráfico para a média e um gráfico para a variabilidade do processo. Aqui a gente vai trabalhar com um gráfico do tipo R, que é o gráfico para amplitude, mas também poderia ser o gráfico do desvio padrão, tá? Então, a gente vai ter um gráfico para o nível ou centralidade do processo, que é a média, e o outro para a dispersão ou variabilidade do processo, nesse caso aqui, amplitude amostral, que a gente chama de R. Então, a gente tem um gráfico, ele é composto, além dos eixos x e y, né? A gente tem dois limites e uma linha média, que a gente vai chamar de limite inferior de controle, limite superior de controle e linha média. Linha média vai ser localizada na média do valor esperado. É a média do processo. Os dois limites, tanto inferior como superior, eles são estabelecidos a 3 desvios da média. 3 para mais, para o superior, e 3 para menos, para o inferior. Então, com essa abertura de 3 desvios, muito dificilmente um ponto vai cair na região de ação do gráfico. Então, assim, se o processo estiver sob controle, tá? Dificilmente o gráfico vai acusar um ponto fora de controle por erro. Entenderam a ideia? Então, eu uso um gráfico, eu uso limites que minimizem a minha chance de errar. Porque o que acontece se eu errar? Eu posso intervir no meu processo desnecessariamente. Digamos que um ponto caia fora de controle acidentalmente, por erro. Então, eu vou intervir no processo à toa. E o contrário também se faz verdade. Com esses desvios, se ele estiver fora de controle, ele realmente vai acusar. Ele não vai ficar fora de controle à toa. Então, o contrário de o processo estar fora de controle e o gráfico não identificar isso, também é difícil de acontecer com essa abertura de 3 desvios, tá? Então, esse equívoco de intervir num processo sob controle desnecessariamente ou deixar passar um processo fora de controle sem perceber, a gente consegue reduzir utilizando 3 desvios para mais e para menos. Então, com isso a gente evita custo com interrupção de processo. Esses custos e essas interrupções podem afetar o processo, tá? Desnecessariamente. Afeta inclusive os operadores, né? Porque o que acontece? Você está intervindo no processo dizendo que tem erro. Então, quem está operando se sente até um pouco mal de, poxa, eu fiz alguma coisa errada, ou a máquina que eu faço manutenção está com falha, enfim, a minha medição não deu certo, alguma coisa. Então, pode afetar o processo. Inclusive o tempo de parada, né? Isso é complicado para as empresas. E ainda o custo de investigação para identificar um possível problema que talvez nem exista. Então, por isso que a gente usa esses tipos de limite. Então, a gente tem, de forma geral, aqui a gente pega a média do processo, mais ou menos 3, que é o fator de largura, tá? Esse 3 pode ser alterado.
Por exemplo, se os processos são autocorrelacionados, se vocês olharem lá no capítulo do Costa, acho que é o capítulo 5, tem lá um tópico, processos autocorrelacionados. Ele fala justamente para a gente alterar o fator de largura, e aqui a gente tem um desvio da média do processo, que esse aqui é o gráfico da média, o gráfico x barra, tá? Então a gente tem a dispersão dos valores de x barra, diminuindo à medida que n cresce. Então, quanto maior a minha média, a minha amostra, tá? Menor é a minha dispersão dos valores da média. Então, essas propriedades assumem uma distribuição normal, com média μ e variância sigma 2, e a gente organiza os dados no formato que a gente estava trabalhando lá em sistema de medição. A gente trabalha com os subgrupos racionais, tá? De 1 a m, com n amostras, de 1 a n, nas colunas, e a coluna de x barra e a coluna de R. Aqui é um x barra, tá? Aqui é x barra e aqui é R. Eu também posso, no final das contas, calcular desse x barra, vou botar aqui azul para aparecer, calcular aqui ainda um x barra barra e calcular aqui meu R barra. Porque isso aqui eu vou usar lá no meu gráfico. Quem vai ser x barra? Vai ser a soma das minhas médias dividido pelo valor de m, pela quantidade de subgrupos, tá? E R barra vai ser a soma das minhas amplitudes dividido pelo total de subgrupos, ok? Então, aqui eu tenho os limites escritos como mi de x, mais ou menos 3, sigma de x dividido por raiz de n. O que o pessoal faz? O Costa, o Epred, o Carpinetti, lá no livro deles. O Montgomery também tem essas demonstrações. A gente substitui a estimativa de sigma de x por SD. SD é aquela mesma medida do sistema de medição para sigma rp, tá? É a média das amplitudes dividido por D2. Só que D2 não vai ser operador, não vai ser nada disso. Vai ser o tamanho do subgrupo. Aqui eu tenho M subgrupos e N amostras. D2 vai ser baseado no tamanho de N. É no tamanho do subgrupo, tá? Então, se eu coletei 20 subgrupos com 3 informações cada um, meu D2 vai ser baseado no 3, tá? A estimativa de mi de x vai ser x barra barra, que é a média das médias, tá? E com isso, a gente vai ter o intervalo de mais ou menos 3 sigma raiz de n girando em torno da média, tá? Englobando a maioria dos valores de x barra. A gente consegue ter aí 99,73% dos valores, caso a dispersão do processo seja estável e a média ajustada, tá? Isso significa o quê? Se o processo ele estiver sob controle, ok? Eu garanto 99,73% dos meus valores no lugar certo, dentro do gráfico, dentro dos limites. E o contrário também se faz verdade. Caso ocorra alguma perturbação, rapidamente o gráfico vai indicar essa perturbação, tá? Então, se o processo permanecer isento de causas especiais, o que são causas especiais? Aquelas que a gente vai intervir no processo para resolver, tá? A média amostral de cada grupo vai ter pouca chance de cair fora desse intervalo de x barra, mais ou menos 3 sigma, tá? Então, a chance de errar é muito baixa. A chance do gráfico falar alguma coisa que é erro é muito baixa. A gente pode confiar nesse tipo de gráfico. Se ocorrer um valor fora desse intervalo, é mais verossímil que a média do processo tenha se alterado em consequência de alguma causa especial. Então, se o gráfico de controle acusar um valor fora dos limites, é muito provável que tenha ocorrido uma causa especial no processo. Então, pare o processo e vá analisar o que está acontecendo.
Vamos aqui para um exemplo da creme cracker. Então, a gente tem biscoitos creme cracker, tá? Biscoito, bolacha, enfim. Cada um chama de um jeito, né? Eu tenho interesse em monitorar o peso dos pacotes. Lembrando, o peso vai ser uma variável contínua, tá? Para isso, eu coleto 25 amostras de tamanho 4. Aqui a gente não está falando em subgrupo, mas automaticamente a gente já sabe o quê? Que as 25 amostras de tamanho 4 são 25 subgrupos que eu fui lá cada vez e peguei 4 unidades de biscoito para medir, tá? Então, eu vou ter 25 linhas e 4 colunas. Então, a gente tem 25 linhas e 4 colunas. O que a gente vai acrescentar aqui? X barra e R. Vou somar 413 mais 419 mais 411 mais 421. Vou dividir por 4 e vou encontrar o meu valor de x barra. Vou pegar 421 menos 411 e vou encontrar o meu valor de R. Feito isso para cada um dos 25, eu vou calcular quem? X barra barra e R barra. O que a gente vai acabar fazendo no gráfico de x barra? Vai usar somente essas duas colunas aqui que a gente criou. Essas outras a gente não vai usar. Vai usar só a coluna de x barra e a coluna de R. E vai usar também para os cálculos x barra barra e R barra. Essas aqui a gente vai acabar esquecendo, tá? Foca nessas aqui. Feito isso, eu vou plotar no gráfico. O que eu ploto no gráfico? Eu ploto os meus limites e eu ploto a minha média. Eu ploto essa coluna aqui, tá? Cada média dessa é uma bolinha dessa aqui. Cada média ali, eu tenho 25 médias, uma média para cada subgrupo. Meu limite inferior de controle 399,112 e o superior 417,4201. Usando o quê? Usando essa fórmula bem aqui. Substituindo, eu vou ter x barra barra mais ou menos 3 vezes SD dividido por raiz de N. Quem vai ser SD? Vai ser R barra dividido por D2, tá? Então, essa daqui é a fórmula que a gente vai usar. Aqui no limite médio, a gente vai ter somente x barra barra, ok? Porque o valor da estimativa de mid x é x barra barra. Então, aqui, nossa, que menos feio, mais ou menos. A gente tem mais para o limite superior, menos para o limite inferior. No nosso caso ali, quem é N? N é 4. Porque eu tenho 25 subgrupos com 4 amostras. Então, D2 vai ser 2,0 alguma coisa na tabela. Porque eu vou usar D2 para quem? D2 para N igual a 4, tá? Esse barra, R barra bem aqui e esse X barra barra aqui são esses aqui de baixo, tá? Então, é isso aí que vocês usam para fazer o gráfico de controle X barra. Já para o gráfico da amplitude, a gente vai usar D2 e D3. D3 também é medida tabelada, baseado tudo no tamanho de N, tá? A gente vai fazer o quê? Olha, essa tabela é boa que dá um print. Deixa eu dar um print aqui que eu mando para vocês. Essa tabela daqui serve tanto para sistema de medição como para gráfico de controle, tá? Então, vocês vão olhar lá o tamanho da amostra, vem aqui para D2 e D3
pego o valor e uso uma fórmula. No nosso caso ali, que n era igual a 4, a gente vai usar isso. D2 para ser calculado lá no gráfico de x barra e D2 e D3 para ser utilizado no gráfico da amplitude. Eu gosto de usar essa fórmula daqui, tá? A gente vai substituir o sigma por SD, esse sigma aqui, tá? Por SD. Substituindo, a gente vai ter D2 mais 3D3 vezes R barra dividido por D2. A linha média vai ser só a média das amplitudes, tá? E a gente tem aqui, ó, o mais 3 menos 3 nos limites superior e inferior de controle. Então, mais simples ainda do que o gráfico da média, porque a gente tem só duas medidas tabeladas e a média das amplitudes. Não precisa fazer mais nada, tá? E aí o gráfico da amplitude deu todo ok. Esse gráfico aqui é feito no software R, que é gratuito, mas vocês podem fazer também no Excel, tá? E é com vocês. No R é o pacote... Meu Deus do céu. Quem disse que eu vou lembrar? Não lembro, mas depois eu olho pra vocês. Eu olho, acho que é QCR. Acho que é isso. QCR, QTR, coisa assim, tá? Então, o que a gente pode concluir desses dois gráficos? Primeiro, a gente nunca pode usar um só. A gente sempre tem que usar os dois. O gráfico de x barra sozinho não serve de nada. O gráfico da amplitude, gráfico R sozinho também não serve de nada. A gente usa os dois. Porque se os dois estiverem sob controle, o meu processo está sob controle. Basta um deles estar fora de controle que meu processo está fora de controle. Então, se eu tiver só o gráfico de x barra, eu não tenho como fazer nenhuma inferência para o processo se ele estiver sob controle. Então, eu tenho que olhar a amplitude também, tá? Agora, se um dos dois gráficos der fora de controle, o meu processo está fora de controle e eu vou ter que avaliar o porquê. Nesse caso aqui, a média está fora de controle com 3 pontos, né? Não sei se vocês lembram disso no gráfico. Tem a informação 25, a informação 19 e a informação 3, que acusaram estar fora de controle. Enquanto que na amplitude está tudo ok, tudo dentro de controle. No entanto, a gente precisaria intervir no processo porque a média deu fora de controle. Para quem tiver curiosidade, software R, tá? Pacote QCC para fazer gráficos de controle. Para média, para amplitude, tem lá. E o bom é que é gratuito, ninguém tem problema de licença, nada disso. E é fácil de instalar, fácil de usar, tá? E aí no Excel, como é que vocês podem fazer? Vocês vão fazer assim. Insere uma coluna para o limite inferior de controle, uma coluna para o limite superior de controle e uma coluna para a linha média. Certo? E vocês vão repetir a fórmula para todos eles. Vocês vão calcular uma vez e vão repetir o resultado 25 vezes aqui, tá? Só repete 25 vezes em todos eles. Repete, calcula uma vez e repete aí. E na hora de plotar o gráfico, vocês vão mandar fazer um gráfico de linhas. Se for para média, com essa coluna aqui, deixa eu mudar de cor. Com essa coluna aqui e com essas três. Vocês vão fazer gráfico de linha. Quando vocês fizerem um gráfico de linha, como aqui tem o mesmo valor repetido, vocês vão ter 3 linhas retas na horizontal e vai ter a linha do x barra zigue-zagueando. E aí é só editar o gráfico e pedir para colocar pontos na linha do x barra. E nessas 3 aqui vocês editam para ficar sem ponto, ficar só a linhazinha. E aí ele faz o mesmo gráfico do R, tá? E aí vocês conseguem avaliar.